Começo com duas declarações de interesse. A primeira, dizer que o Dr. Armando Pinto não é dos meus conhecimentos pessoais e eu próprio, nas últimas audições do inquérito ao BPN, entreguei 2 processos de denúncia suficientemente documentados contra o Dr. Armando Pinto ao Banco de Portugal e ao Ministério das Finanças. Não sei se a administração atual do BPN conhecia isso. Não conhecia. Eu posso enviar-vos um terceiro processo, já que os 2 anteriores, pelos vistos, não tiveram seguimento. Entreguei ao seu doutor... Vamos deixar terminar o Sr. Deputado Honorário, depois seguimento... Não, eu não tenho problema nenhum que me interrompa. Mas tenho eu. Portanto, Sr. Deputado, não se nos importa. Eu entreguei ao Sr. Dr. Vítor Constante e ao professor Teixeira dos Santos, respectivamente, Governador do Banco de Portugal na altura e Ministro de Estado das Finanças. Segunda declaração de interesses que eu queria fazer, Sr. Doutor, é que o PCP insiste em conhecer completamente a situação do BPN, as suas implicações, discutir os atos de gestão desta gestão desde novembro de 2008, mas não queremos, a partir daqui, exercer qualquer tipo de pressão, seja ela qual for, sobre a composição futura da próxima Caixa Geral de Depósitos. Que fique bem claro. Para nós, são coisas absolutamente distintas e não queremos fazer este debate, nem os dos dias seguintes, para influenciar a composição da próxima administração da Caixa Geral de Depósitos. E contestaremos e denunciaremos qualquer manobra, venha ela de onde vier, com essa finalidade. Posto estas 2 declarações de interesse, eu estou a ver aqui uns sorrisos em frente, espero que não seja uma oportunidade perdida. Passemos ao que interessa, Sr. Dr. Francisco Bandeira. Queria cumprimentar os 3 membros da administração aqui presentes. Em fevereiro, e vou começar por um conjunto de 4 ou 5 perguntas de natureza pessoal, pedindo a opinião pessoal das pessoas que estão na minha frente, que eu reconheço competência técnica e formação financeira suficiente. Em fevereiro de 2009, há 2 anos, o Sr. Francisco Bandeira disse na Comissão de Inquérito que a notação das agências de rating sobre o BPN não era boa. Estou a citar. Por isso o BPN tinha dificuldades em financiar-se. Não se financiava, nem se conseguia refinanciar. Palavras do Sr. Doutor em fevereiro de 2009. E, portanto, eu pergunto-lhe o seguinte. A existência de notações desfavoráveis destas agências, o mercado, como é hoje dito, foi uma situação esporádica ou uma situação que acompanhou o BPN durante, digamos assim, o primeiro período, o primeiro quartel da década de 2000? Isto é, entre 2000 e 2005, por exemplo. Ou 2008, se quiserem. No período em apreço, lembra-se de algum outro banco com sede e atividade em Portugal que tenha tido de forma tão prolongada notações negativas das agências de rating? A existência destas notações negativas das agências de rating é ou não é um facto público, conhecido pelo menos de pessoas como Vossas Excelências, isto é, pessoas, quadros bancários superiores, membros, diretores superiores do quadro do Banco de Portugal, professores universitários nas áreas da finança e da economia, é ou não é, digamos assim, uma obrigação profissional quase irrecusável conhecer estas notações? Lembra-se, Sr. Doutor, da rentabilidade média das ações de um outro banco em Portugal terem, neste período em análise, 2000, 2005, 2006, valorizado, por exemplo, 150% em 2 anos? Se isso tivesse acontecido consigo, Sr. Doutor, não ficaria com muita curiosidade de saber qual era o milagre que estava ali a acontecer para eventualmente o transportar para o banco de que fosse diretor? Naturalmente a Caixa não era o caso. Mais 2 perguntas desta natureza pessoal, Sr. Doutor. Recorda-se se existia à época um outro grupo empresarial que detivesse a 100% um banco? O normal, como se sabe, é o contrário. É um banco deter empresas, parcial ou totalmente. Isso é que é normal. O contrário é um grupo empresarial deter para se autofinanciar um banco a 100%, não é uma situação vulgar. Recorda-se de outro exemplo, à época?
Suponha que o Sr. Doutor era presidente de um grupo desta natureza e que promovia uma emissão de ações com vista a aumentar o capital deste grupo. Lançava as ações no mercado a um determinado valor nominal para o público em geral, naturalmente a um preço mais barato para os seus acionistas, e reservava uns milhares de ações para um grupo restrito de amigos seus. Eu pergunto-lhe, primeiro, há várias formas de observar esta questão. Primeiro é se é legal. E admitindo que se é legal, se é ético. E ainda, admitindo que é ético, se isto constitui ou não, em sua opinião, um tratamento especial que o senhor confere aos seus amigos. Isto é, uma espécie de tratamento de privilégio. Ou, se quiser, um tratamento de favor. Gostava de ouvir a sua opinião sobre isto. Passando a outro tipo de perguntas, senhor, menos pessoais, menos opinativas, reconheço, a partir de agora. Mas, de qualquer maneira, a sua opinião é sempre uma opinião, e a dos colegas, já agora gostava de ouvir a opinião dos colegas também, se quiserem falar sobre estas questões de natureza pessoal. Aliás, por exemplo, o Dr. Norberto Rosa ou o Dr. Lourenço Borges teriam uma opinião também muito importante a dar sobre esta matéria. Em 3 de fevereiro de 2009, Sr. Doutor, o senhor disse que não vão ser pagas indemnizações a ex-acionistas nem ex-administradores. E o que eu queria saber é se mantém esta posição agora. Se não foi nada pago a este título. E se o BPN foi, Vossas Excelências, ou o Estado, foram acionados por ex-acionistas do grupo, do BPN, por acionistas do grupo SLN atual, para serem ressarcidos do valor das ações. E em que ponto é que está? E, por sua vez, o BPN moveu alguma ação, já falou sobre isso, mas eu queria que detalhasse, alguma ação judicial de indemnização ou de responsabilidade civil a algum ou a alguns dos ex-acionistas do BPN. Muito concretamente, ex-acionistas do BPN, atuais detentores ou acionistas do grupo SLN. Outra questão. Foi feita esta questão, foi feita uma pergunta, o Sr. Doutor esqueceu-se de responder. Eu tinha aqui, repito-a. Nós gostávamos de saber qual é a evolução do valor dos depósitos do BPN desde a nacionalização, final de 2008, final de 2009 e final de 2010. E também, obviamente, para evitarmos as bocas através de mails, qual é o número de clientes e contas e qual é o rácio conta-cliente qual foi a evolução com números, doutor? Nacionalização, final de 2009, final de 2010. Outra questão, entre os edifícios sede do BPN e as cerca de 200 de balcões que tem, quantos destes imóveis, digamos assim, são arrendados a terceiros que nada tenham a ver com o BPN ou com o grupo SLN, nem sejam eventualmente propriedade da antiga holding SLN? Quantos deles é que pertencem de facto ao BPN? E quantos deles é que constituem ativos de fundos imobiliários que vão ser transferidos para a sociedade Parupes? Em 3 de fevereiro de 2009, há quase 2 anos, o Sr. Doutor disse na Comissão de Inquérito, e aqui é um elemento contraditório com a sua intervenção inicial, completamente contraditório, disse que estavam em curso processos de alienação nas áreas não core do BPN. Está aqui escrito, há 2 anos. E deu exemplos. O Banco Efisa, a Real Vida Seguros, as áreas internacionais do BPN, tendo referido expressamente o BPN Brasil, o BPN Participações Brasil e ainda em França. Salvo erro de tudo isto, só foi vendido as participações em França. Ó, doutor, convenhamos que 2 anos, quando o senhor há 2 anos, dizia que estavam em curso processos de alienação de tudo isto, quando o senhor há 2 anos dizia há manifestações inequívocas de vontade de comprar o BPN,
Se há 2 anos havia vontades inequívocas de comprar o BPN, deveria certamente haver vontades muito mais inequívocas de comprar os EFISAs, etc. Por aí. O que é que aconteceu para não ter sido vendido? E não acredito que me vá dizer que foi o mercado, porque o mercado no Brasil, que eu saiba, até estava de vento favorável. E, portanto, importa é perceber o que é que aconteceu ou o que é que os senhores avaliaram mal para terem dito aquilo que tinham dito. Relativamente ao EFISA, eu não posso deixar de lhe fazer uma pergunta em concreto. Nunca houve nenhuma oferta concreta de aquisição deste banco EFISA, oriunda do seu anterior presidente do Conselho de Administração, Abdul Vakil, ou de um grupo ligado ao Sr. Abdul Vakil? Gostava que respondesse. Sobre os números dados pelo Dr. Lourenço. Muito bem. Registrei-os. Falta é uma especificação ou uma explicação complementar, Sr. Doutor. Sabemos que o valor total das garantias que o Estado se prepara para conceder a estes 3,9 milhões de ativos, ele concedeu, são no máximo 3.100 milhões. Ora, admitindo que os seus números terão rigorosos, eu gostava de saber qual é a garantia que o Estado dá a cada um destes veículos e que cobertura real é que tem relativamente aos ativos que referiu. Importava ver até que ponto é que, enfim, as garantias são suficientes, são reais, são insuficientes, etc. E só com os valores. Há uma questão que eu lhe queria colocar muito claramente, Doutor. É relativamente aos ativos transferidos. O senhor é capaz de garantir aqui perante esta Comissão e perante o país que todos os ativos transferidos para os 3 veículos são todos eles resultantes da gestão danosa do Dr. Oliveira Costa? De atos de gestão do Dr. Oliveira Costa? Não há ativos tóxicos, ou chamemos lá o que lhe quisermos chamar, criados depois de novembro de 2008, depois da nacionalização dos prejuízos do BPN, em resultado de atos errados da atual gestão. Eu dou um exemplo que anda nas bocas do mundo, doutor. Alberto Mesquita. O BPN concedeu-lhe uma garantia bancária de vários milhões de euros a poucas semanas da falência desta empresa. Isto, pergunta-se, estas garantias foram reais? Não houve imparidades como resultado desta operação? Estas imparidades e estes ativos não foram deslocados, por exemplo, para participações ou para a PARUPS? Eu queria que os senhores me garantissem isto.